Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Colom e hoje eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho cigano Lenormand. Para fechar aí o nosso mini curso do significado das cartas do baralho cigano, hoje nós iremos falar da carta de número 36, a carta da Cruz, no baralho cigano Lenormand. Pessoal, o que nós conseguimos interpretar quando olhamos para essa carta? Quando nós olhamos para uma cruz, né, para a carta da cruz, nós conseguimos interpretar algo a ver com algumas provações, sacrifícios, né? Crescimento também ao mesmo tempo, crescimento através dos desafios, né, que nós superamos. Que mais que a gente pode dizer? A superação também, né? Transformação. Nós estamos falando também de fé, né? De aprendizados dos mais diversos tipos, né? Principalmente o aprendizado espiritual. Então, pessoal, o que a gente consegue interpretar, por exemplo, numa questão amorosa, né? A gente pode estar falando aí de alguns desafios, né, dentro do relacionamento, algumas coisas que acontecem que precisam ser superadas, né, para que haja também algum tipo de crescimento. O que a gente pode interpretar também? Se você está num relacionamento amoroso, né, ele está passando por alguns desafios, algumas vezes isso pode simbolizar também que você precisa ter fé na resolução de algo, né? Ou então a gente está falando da questão do destino também agindo dentro desse relacionamento, dentro dessa relação amorosa. A gente também pode estar falando também de um casal religioso, né, de pessoas religiosas que seguem algum tipo de religião, né? Ou que se conheceram dentro de um contexto religioso ou irão se conhecer em algum meio religioso ou algo desse tipo também, pessoal. E olha só que interessante, né? A carta da cruz no baralho cigano, ela é a carta de número 36, né? Como eu gosto de fazer também um paralelo com algumas cartas do tarô, 36, 6 mais 3 igual a 9, né? No tarô nós obtemos o arcano maior do eremita, né? E tem muito a ver também com essa carta, porque a carta da cruz ela tá relacionada com as transformações. Nem sempre ela estará relacionada com questões de desencarne, né? Mas pode acontecer sim, inclusive em minhas leituras ela já apareceu, tá indicando realmente o falecimento de algumas pessoas. Porém, fazendo um paralelo aí com a carta do eremita, nós podemos identificar também um, a finalização de algo, né, por causa do número 9, né, um ciclo que chega ao seu fim, né, mas com um aprendizado. Não seria bem um fim, seria um aprendizado, uma sabedoria conquistada através dessa jornada, né, de superar esses obstáculos, né, essas provações. De todas essas transformações você também obtém a sabedoria, que também tem muito a ver também com o eremita, né? E é uma carta que também tem a ver com o eremita, por quê? Porque geralmente quando essas coisas acontecem, chega um momento que é onde nós nos acalmamos, que é onde nós começamos a olhar também tudo o que aconteceu, né? No decorrer do tempo, nós começamos a olhar as coisas com um novo olhar também, né? Nós começamos a observar, a contemplar as coisas de uma forma diferente, né? E isso também traz uma sabedoria, tá, pessoal? Então a carta da cruz ela também está muito relacionada com a sabedoria. Fica essa dica para vocês. O que mais que nós podemos dizer? Uma questão de trabalho, a gente pode estar falando aí de desafios diversos, né? Algumas dificuldades no ambiente de trabalho, só que tem um detalhe, né? Isso também traz um crescimento, né? Traz um aprendizado. Então, se você está trabalhando, né? E pergunta como que ficará, né, o seu trabalho nos próximos dias ou nos próximos meses e sai a carta da cruz, você pode estar passando por algumas provações aí no ambiente de trabalho, né, mas que no final tem a possibilidade de trazer um grande crescimento, um grande aprendizado para vocês, né. Também pode estar indicando aí que haverão algumas mudanças aí no caminho profissional, né, algumas transformações também no ambiente profissional. Elas podem ser positivas ou não, vai depender também das cartas ao redor. Numa questão espiritual, pessoal, a gente vai estar falando aí de pessoas que têm uma grande conexão espiritual, né? Que tem uma relação aí com as suas entidades, né? De uma forma
bem forte. A gente pode estar falando de pessoas que têm conexão com Oxalá, com Jesus, com Exu e até mesmo com Heka, de cada qual na sua vertente aí religiosa, né? Em matéria de signos, pessoal, a gente vai estar falando de peixes, a gente pode estar falando também de Capricórnio e de Virgem, tá, pessoal? Numa questão espiritual também, nós podemos estar indicando que você pode ter uma vitória na questão espiritual, tá? Então fica essa dica aí. Inclusive algumas pessoas elas interpretam, né, a carta da cruz como vitória, tá? E pode ser também. Só que os significados dessa carta elas vão muito além, tá, pessoal, do que é falado. Então por isso que é importante também escutar a sua intuição. O que mais que a gente pode falar aqui? A gente pode estar falando também de uma transformação que acontece dentro da gente numa questão espiritual, tá? Os desafios, né? As energias de transformação aí que fazem com que a gente cresça e evolua dentro de uma questão mais espiritual. Numa questão de saúde, pessoal, a gente vai estar falando aí de uma necessidade aí de você aumentar a sua resistência tanto física quanto também emocional, tá? O que mais que a gente pode falar? A gente pode estar falando de uma situação de saúde que ela é um pouco mais complicada, que ela é um pouco mais difícil, mas que você tem aquele potencial de cura, você tem aquele potencial de sair disso, né? Então a carta da cruz, ela mostra pra gente que tem a possibilidade de vitória perante algum tipo de tratamento, né? Que existe a possibilidade de cura, né? E de evoluir positivamente dentro desse cenário. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.